né, agradecendo a oportunidade e saudando de forma especial o Dr. Paulo Leão, né, uma pessoa que, para mim, sempre foi uma inspiração. Eu o conheci mais ou menos 23 anos atrás, acho que um pouco mais do que isso, e ao longo de algum tempo pude participar de algumas reuniões do movimento Legionários de Cristo, de que ele participava, acho que até hoje participa, e vê-lo, né, é sempre uma alegria, né, poder ouvi-lo, poder vê-lo, né, ele não envelheceu nada ao longo desses anos todos, né, continua a mesma fisionomia angelical, sereno, então é uma satisfação muito grande revê-lo e já ouvi-lo fazendo essa exposição. Eu vou iniciar com uma pequena introdução. Eu tentarei ser rápido para não ultrapassar muito o tempo que me foi dado, e vou tentar fugir também do juridiquês, né? Eu sei que ele é muito chato, mas o tema é um pouco árido, então eu vou tentar evitar as palavras técnicas para que eu me faça melhor compreendido, já que o público não é um público basicamente formado por operadores do direito. Para que se entenda a DPF 442, é preciso entender, primeiro, que o ordenamento jurídico nacional ele é estruturado à base de vínculos hierárquicos. Significa que uma norma ela só é válida se ela for compatível com aquela que lhe é imediatamente superior. Então, um decreto é válido se ele for compatível com a lei. A lei é válida se ela for compatível com a Constituição. Funciona mais ou menos como dentro de uma organização militar. Uma ordem dada pelo sargento ela só será válida se ela for compatível com a ordem dada pelo capitão previamente. E a do capitão só será válida se ela for compatível com a que for anteriormente dada pelo coronel. E a do coronel será válida se compatível com aquela que lhe for dada pelo general. E o general do ordenamento jurídico nacional é a Constituição. Então, nenhuma lei ela será válida, embora exista, ela terá aptidão para produzir efeitos, porque será inválida, se ela não obedecer àquilo que estiver previsto na Constituição. Então, toda vez que se diz, uma lei é inconstitucional, o que se está dizendo essa lei ela é incompatível com uma outra lei maior, que é a Constituição. Então, de um modo geral, nós vimos, né, é comum, é ordinário que nós tenhamos uma infinidade de processos, de disputas judiciais, e essas disputas elas se estabelecem entre pessoas, né? Uma pessoa reclama da outra, né? As pessoas elas têm conflitos de interesse, e a maneira civilizada de resolver conflitos de interesse é através da via judicial. Se persegue, se busca o judiciário, pedindo para que o judiciário afirme, naquele caso concreto, naquela disputa concreta, quem tem razão, né? Com quem está o direito. Mas ao lado dessas ações, dessas disputas entre partes, né, de conflitos concretos, há também uma disputa chamada objetiva, que é concentrada no Supremo Tribunal Federal e tem por objetivo manter a rigidez do sistema hierárquico, do direito. Então, o objetivo da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, dessa jurisdição direta, de forma muito especial, é fazer com que a superioridade da Constituição ela seja respeitada. Criaram-se, então, alguns instrumentos para que se pudesse fazer prevalecer a Constituição, porque, concretamente, há a edição de uma infinidade de leis e nem todas essas leis serão compatíveis com a Constituição. Vale dizer, embora existentes, porque foram preparadas respeitando aquele rito procedimental, né, com a passagem do projeto pelo Parlamento e aprovação posterior pelo Presidente da República, ou com a promulgação pela própria Casa Parlamentar, então elas existem. Mas o fato de existirem não significa que elas possam ser aplicadas, porque elas podem ter um problema de validade. Vale dizer, elas podem existir contra a Constituição. E para isso, então, que se criaram algumas ações chamadas diretas ou objetivas para proteger a Constituição dessas leis que foram criadas, mas que não foram criadas em respeito à sua substância. Existem, então, as chamadas ações diretas, existem as chamadas ações objetivas, que são a ação direta de declaração de inconstitucionalidade, ADI, ação direta de declaração de inconstitucionalidade por omissão, ADO, ação direta de declaração de constitucionalidade
e vem fechar esse sistema de controle a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, que, à semelhança das outras, é uma ação que não é dirigida contra uma parte, né? Não se propõe uma ação contra uma pessoa específica. A ação ela é proposta perante o Supremo Tribunal Federal contra uma lei. Então, todas essas ações de que eu falei, esses 4 tipos, eles se voltam a proteger a Constituição, a garantir que a Constituição prevaleça sobre todas as demais leis. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela veio preencher algumas lacunas nesse controle de constitucionalidade. Basicamente, ela tem sido utilizada, ou, sobretudo, ela tem sido utilizada para aquelas leis que foram editadas antes da Constituição. Porque, dentre essas outras ações, o Supremo Tribunal Federal entendeu que elas não são cabíveis, não se pode propô-las, se a norma questionada, a norma que se diz ser inconstitucional, ela foi editada antes da Constituição de 88. Então, se, por exemplo, essa norma do Código Penal, dos artigos 124, essas normas, 124 e 126 do Código Penal, fossem questionadas através de ação direta de declaração de inconstitucionalidade, o Supremo diria, olha, não cabe essa ação, porque essa norma ela é anterior à Constituição. Mas a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é admitida para essas hipóteses, né? Mesmo quando o direito, quando as leis forem anteriores à Constituição, é possível a propositura da arguição de descumprimento, desde que se alegue que essas leis, mesmo que anteriores à Constituição, ou quaisquer atos do poder público, eles afrontam um preceito fundamental. Então, o que fez o PSOL na DPF 442? Ele não poderia propor uma ação direta de declaração de inconstitucionalidade, né, por conta da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Ele, então, interpôs, ou propôs, melhor dizendo, essa arguição de descumprimento, suscitando que as normas editadas em 1940, que estão lá no Código Penal, elas violam preceitos fundamentais da Constituição. Então, aí, um parêntese, não cabe arguição de descumprimento por alegação de ofensa a qualquer norma constitucional, mas apenas aqueles preceitos fundamentais da Constituição. Mas a lei não diz quais sejam esses preceitos fundamentais, então fica a cargo da doutrina e, na prática, do Supremo Tribunal Federal, considerar que o preceito que se diz estar sendo ofendido pela lei, que ele é um preceito fundamental. Então, o que o pessoal diz? Bom, cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque, afinal de contas, há uma ofensa a alguns preceitos que são estruturantes, que são fundamentais da Constituição, inclusive a preceitos de garantias individuais. Disse o pessoal, olha, a proibição do abortamento, ela ofende a dignidade da mulher, a autonomia da mulher, ela submete a mulher a uma condição semelhante à de tortura, ela desequipara a mulher do homem, porque só as mulheres ficam grávidas, afinal, então não permitir que elas abortem significa colocá-las numa situação desvantajosa, com impacto, inclusive, no exercício político, no seu exercício político. De forma que, continua o pessoal, é preciso afastar a aplicação desses artigos 124 e 126 do Código Penal, que são os artigos que punem o abortamento, a prática do abortamento, para que se respeite uma norma que é maior do que o Código Penal, que é a Constituição. Especificamente, para que se respeitem esses preceitos fundamentais que estão postos lá na Constituição. O que é de interessante é que o PSOL, e eu acredito que talvez tenha sido uma das primeiras vezes em que ele tenha reconhecido no embrião do feto a qualidade de ser humano, né, de ser pertencente à espécie humana. Ele não esconde essa realidade na ação, né, até porque é uma realidade cientificamente inescondível. Acontece que ele faz uma distinção entre o que seja o ser humano e o que seja uma pessoa constitucional. Diz o pessoal, embora se trate de um ser humano, esse ser humano não tem proteção constitucional. A Constituição não protegeu esse ser humano. E se não protegeu esse ser humano, a proteção ela vem através da lei.
E se a proteção vem através da lei, mas a lei ela é inferior à Constituição, eu tenho que verificar se essa lei ela é compatível com a Constituição, porque se ela não for, eu não aplico a lei. Então ele pede para que o Supremo reinterprete esses artigos 124 e 126, ele não pede para que o Supremo os declare inconstitucionais. Ele pede para que o Supremo os reinterprete no sentido de que só haveria crime de abortamento praticado por terceiro ou praticado com consentimento da gestante ou praticado pela própria gestante, naquelas hipóteses em que a prática se desse a partir da 12ª semana gestacional. Vale dizer, o abortamento praticado até a 11ª semana gestacional, com 11 semanas, 6 dias, 23 horas e 59 minutos, ela não seria considerada crime. Por que não? Porque a criminalização nessas hipóteses ela implicaria ofensa àqueles preceitos estruturantes da Constituição, né? Aqueles preceitos fundamentais. A tese ela já começa incoerente, porque pelos fundamentos postos, já que a criança intrauterina ela não teria, sob a ótica do PSOL, a proteção constitucional, então não haveria nenhum sentido em se pedir que a descriminalização só se desse até a 12ª semana gestacional. Seria coerente que se pedisse simplesmente a descriminalização do abortamento, né? O motivo é simples. Se a imposição da gestação, termo utilizado pelo PSOL, se a imposição da gestação ofende uma liberdade individual da mulher que tem uma garantia constitucional, então eu tenho que afastar essa norma que ofende essa proteção. Mas ele não tem coragem, sabe que, sob o aspecto político, e estratégico, seria desastroso pedir simplesmente a liberação ampla do abortamento. Então, por uma razão que ele não explica, diz que é proporcional estabelecer que a idade a partir da qual se daria ou se consideraria cometido o crime seria a 12ª semana gestacional. Então, eu leio um trecho apenas para ser fiel ao que foi dito. Eles fizeram um resumo na própria petição inicial da DPF e eles apontam o seguinte: resta evidente a incompatibilidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal com o texto constitucional por afronta aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da não discriminação, bem como aos direitos fundamentais, à inviolabilidade da vida, à liberdade, à integridade física e psicológica, à igualdade de gênero, à proibição da tortura e ao tratamento desumano ou degradante, à saúde e ao planejamento familiar. Então, para o PSOL, todos esses preceitos, eles restam ofendidos quando se criminaliza o abortamento. E essa distinção que eles fizeram, né, entre ser humano e pessoa constitucional, ela não parece ser alguma coisa original, né? Um filósofo conhecido, um filósofo australiano conhecido, chamado Peter Singer, ele faz uma separação entre o que seja uma pessoa e um ser humano, defendendo que há pessoas não humanas, como os símios, por exemplo, e seres humanos que não são pessoas. Muito grosseiramente falando, defende o filósofo que a proteção ela se dá para as pessoas, não para os seres humanos. Por isso que os símios que não são seres humanos, eles merecem proteção. Já os fetos e mesmo as crianças nascidas, antes de adquirirem a capacidade de se reconhecer, de se expressar, elas sendo seres humanos, embora seres humanos não são pessoas, e não sendo pessoas não merecem a proteção legal. Ao que parece, o PSOL pegou essa filosofia, encampou essa filosofia e a aplicou nessa DPF, tentando fazer essa distinção entre o que seja ser humano e o que seja pessoa. E a razão foi simples. A partir do momento em que se reconhece o ser humano como pessoa, né, ou a partir do momento em que se reconhece a proteção constitucional ao ser humano, não se poderia simplesmente aniquilar essa proteção dada pelo Código Penal
sob o fundamento de que eu estaria protegendo um outro direito posto na Constituição, porque seriam dois direitos de mesma hierarquia constitucional. E sendo dois direitos de mesma hierarquia constitucional, a solução nas hipóteses de conflito, ela se dá por ponderação, de modo que cada um dos preceitos constitucionais, ele cede um pouco, de modo que ambos possam ser aplicados. Não é possível, sob o aspecto da interpretação constitucional, aniquilar um direito constitucional para garantir outro direito de estatura também constitucional. Por isso foi necessário ao PSOL desconstruir a ideia de proteção da criança desde a Constituição. No momento em que eles aceitassem, já passaram a aceitar que trata-se de um ser humano, né? O que, para o pessoal, já me parece uma evolução. Mas a partir do momento em que eles admitissem que esse ser humano tem uma proteção de nível constitucional, jamais se poderia defender a descriminalização do abortamento ou a atenuação da proteção da vida dessa criança. Porque a vida, como disse a doutora Ângela, é o direito primeiro, é o direito pressuposto. Todos os demais direitos, eles dependem do direito à vida. Não há qualquer outro direito sem o direito à vida. Então, vulnerar a vida significaria não ponderar direitos para acomodá-los ambos numa situação concreta. Significaria aniquilar um direito para proteger o outro. E, em contraposição a essa tese, ou melhor dizendo, alegando que haveria uma ponderação, prosseguindo, dizendo que, mesmo que essa proteção fosse constitucional, o pessoal diz, e aí invocando uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que haveria uma ponderação nessa hipótese, porque se estaria protegendo uma criança a partir da 12ª semana gestacional. Então, seria alguma coisa equilibrada? Olha, nós protegemos até a partir da 12ª semana, não protegemos antes, é uma questão de ponderação. Acontece que a ponderação, o princípio da ponderação, ou o subprincípio da ponderação, ele se aplica no caso concreto. Não se pode dizer que há ponderação quando eu aniquilo a vida de um ser humano até a 12ª semana gestacional. Eu não estaria ponderando, eu não posso ponderar por grupo, ou dizendo em outras palavras. Se eu estou analisando um direito no caso concreto, eu tenho que ponderar o direito daquelas pessoas envolvidas. E as pessoas envolvidas aí no caso, embora não seja a ação de uma pessoa contra a outra, como eu disse, é uma ação objetiva, as pessoas envolvidas são, pelo menos aí, o feto, a criança e a mãe. Para ponderar os direitos de um ou outro, se eu permito que a mãe mate o filho, eu aniquilei o direito dessa criança, concretamente. Eu não ponderei, porque a ponderação não é com o quadro das crianças todas. Eu não pondero. Bom, de um lado estão todas as crianças intrauterinas, de outro lado estão todas as mães. E eu faço uma ponderação e digo, olha, a partir da 12ª semana, não pode matar. Antes da 12ª semana, pode matar livremente. Isso não é uma coisa, não apenas ela é irrazoável, mas ela é sob o aspecto da aplicação do princípio da proporcionalidade e do subprincípio da ponderação, ela não é alguma coisa justificável. Não é assim que se aplica o princípio. O princípio se aplica num caso concreto, diante de situações concretas. E a situação concreta é uma criança com menos de 12 semanas, intrauterina, e uma mãe gestante. Então, é normal na seara judicial que se façam argumentos chamados sucessivos. Faz-se um argumento e diz, caso vencido esse argumento, entra-se no seguinte. E o que o pessoal fez foi, primeiro dizer, olha, não há uma proteção constitucional à criança intrauterina. Mas se houvesse proteção constitucional, ainda assim, aplicando o princípio da proporcionalidade, eu deveria permitir o abortamento até a 12ª semana gestacional. A definição da 12ª semana gestacional, ela não tem qualquer explicação. Como eu disse, seria coerente que, diante dos fundamentos levantados pelo PSOL, o pedido fosse para descriminalização ampla e restrita do abortamento. Não apenas até a 12ª semana gestacional. Porque não há nenhum parâmetro na Constituição, absolutamente nenhum, que possa apontar para a 12ª semana gestacional como o momento a partir do qual um ser humano merece proteção. O Dr. Paulo leu o artigo 3º da Constituição
né, que a garantia da vida é uma garantia a todos, proibida qualquer discriminação, inclusive a discriminação por idade. A discriminação por utilidade, a vida não vale por ela ser útil, pelo que ela produz, ela vale porque é vida. Aliás, é o único ser que vale por ele mesmo, é o ser humano. A vida vale porque é a vida do ser humano. Né? E por isso, um parêntese, né? A luta contra o aborto em qualquer circunstância. É porque o filho do estuprador é tão ser humano quanto o meu filho, fruto de uma relação amorosa. Não há distinção. Não há seres humanos melhores do que outros. Não há seres humanos que mereçam mais proteção do que outros. E por isso a defesa intransigente da vida desde a concepção. Seria incoerente defender a vida, mas permiti-la, por exemplo, permitir o abortamento, por exemplo, àquela criança que foi fruto de uma relação violenta, de um estupro. São vidas. E a vida vale porque é vida, né? Não precisa de nenhuma outra explicação, de nenhum outro adjetivo, predicado, para que essa vida valha como vida. Mas o que importa no julgamento dessa DPF? O que está em jogo, então, nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental? Se o Supremo Tribunal Federal acolher o pedido, o abortamento até a 12ª semana gestacional estará absolutamente liberado no Brasil. A decisão produzida pela Suprema Corte, ela produz eficácia para todos e efeitos vinculantes. Nenhum órgão jurisdicional, nenhum dos poderes da República poderá descumprir essa compreensão do Supremo sobre a não criminalização ou sobre a inexistência de crime nessas hipóteses de abortamento das crianças até a 12ª semana gestacional. Seria um desastre completo para a defesa da vida. Um desastre imediato, porque quem trabalha de perto com o abortamento, com mulheres abortando, sabem, logicamente, que além da vida que é assassinada no útero materno, também a própria mãe, ela é muito vilipendiada quando aborta. É uma desgraça imediata, mas é uma desgraça também que vai se sentir a médio e a longo prazo, porque a descriminalização passará a ideia de perda do valor dessa vida. Né? O que vai para o Código Penal é aquilo que merece maior proteção. Só os bens mais valiosos estão protegidos pelo Código Penal. E se esse bem não pode ser ou não merece ser protegido pelo Código Penal, é porque ele tem um valor menor. E tendo um valor menor, desencadeia-se uma flexibilização dos valores morais. E em pouco tempo, as pessoas já deixarão de olhar para os fetos até a 12ª semana como seres humanos. Isso acarretará a banalização da vida. E, logicamente, esses mesmos atores que hoje pedem a descriminalização até a 12ª semana, amanhã não se envergonharão de dizer, ora, se pode até a 12ª semana por conta desses fundamentos, por que não pode até a 13ª? Ou até a 14ª? Ou até a 20ª? Ou até a 40ª? Ou até depois de a criança nascer, já que ela não tem condições de se expressar, dela não tem condições de se reconhecer? Enfim, não haverá nenhuma preocupação com coerência. Os mesmos que dizem hoje que é por ponderação que se deve liberar o abortamento até a 12ª semana, não se envergonharão amanhã, porque isso aconteceu no mundo inteiro, de dizer que é completamente incoerente descriminalizar até a 12ª semana e não descriminalizar daquele momento para frente. E, de fato, nesse aspecto, tem razão, não há nenhuma coerência. O fundamento que serviria para um serviria para outro. Qualquer critério para definição de um ser humano como merecedor de proteção é um critério arbitrário, se não for o da concepção. Porque aquele ser humano, irrepetível, único, ele é formado no momento da concepção. A partir dali, ele envelhece, se desenvolve, mas o ser humano está ali, naquele momento. Então, qualquer critério que se adote a partir desse momento será arbitrário. Mas, além dessas consequências visíveis, e eu já vou concluir, Rose, sei que já estou chegando ao término do meu tempo, né? Além dessas consequências visíveis,
há outras consequências que são igualmente graves. Se costuma confundir a descriminalização com a legalização, e são elementos diferentes, são coisas diferentes. Descriminalizar significa que eu não vou punir, de acordo com a lei penal, uma determinada conduta. Legalizar significa conferir o direito subjetivo, um direito, para uma determinada pessoa, que deve ser respeitado por todos os outros. Quando eu digo, então, que o aborto é descriminalizado, significa que eu não vou punir o aborto, né? Ou despenalizado, se for o caso, eu não vou punir o aborto. Não significa que o Estado esteja obrigado a praticar o aborto. Ele não estaria sendo legalizado. Mas vem se fazendo uma ligação entre esses dois institutos que são absolutamente diferentes. Por exemplo, não se pune o abortamento naquelas hipóteses de criança gerada a partir de uma relação violenta, de um estupro. Não se pune. Como também não se pune o furto cometido de um filho contra o pai. Como não se pune o homicídio culposo de um pai contra um filho, por uma questão de política criminal. Isso não significa que os atos sejam legais, que haja direito a praticá-los. Não há direito a praticá-los, mas por uma questão de política criminal, o legislador entendeu que naquela circunstância não se deveria punir aquele fato. Normalmente porque a consequência do fato já é grave demais para quem o praticou. A não punição para o abortamento nas hipóteses de estupro, ela deveria acarretar o que a lei diz, a não punição. Jamais deveria gerar a estruturação de um sistema hospitalar, de um sistema de saúde, para praticar o abortamento. Ora, seria isso incoerente? Não, não é incoerente. Eu não puno porque eu reconheço que a situação é grave. Eu não devo segregar essa pessoa, apenar essa pessoa por conta de um fato que ela praticou no momento de desespero, numa angústia, num momento de angústia além do normal. Ela não merece ser apartada da sociedade. Mas eu não vou incentivar, eu não vou patrocinar esse ato. E no âmbito internacional, essa distinção, especialmente pelo grupo chamado Católicas pelo Direito da Liberdade, eu acho que é esse o nome delas, acho que até o nome foi Católicas pelo Direito de Decidir. Pelo direito de decidir. No Brasil ainda não tem coragem de dizer isso, mas internacionalmente já defendem abertamente, né? Já dizem abertamente que é preciso avançar para defender a legalização e não só a não criminalização, porque o aborto não é mau, ele não é ruim nem sob aspecto moral, sob aspecto físico, sob aspecto legal, não pode ser alguma coisa escondida, ele tem que ser legal, né? Como uma pessoa pode praticar qualquer outro ato. Então, é natural que, não se punindo, considerando não punido o abortamento até a 12ª semana gestacional, que o passo seguinte seja, embora não se legalize a prática, o passo natural, de acordo com o histórico que nós vemos, será a preparação de todo um sistema de saúde para garantir o abortamento até a 12ª semana gestacional. Agora, imagine, as maternidades operam no limite, chega uma gestante com 11 semanas, 6 dias e 20 horas de gestação e todo o sistema da maternidade para, porque a criança só pode ser morta, né, até alguns minutos depois, porque a partir desse tempo, né, ela não poderia ser morta. Então, todos estão numa sala de cirurgia, há algum problema, falta energia, né, e quando volta a energia já passou, ela já completou a 12ª semana e aí então se desfaz todo o aparato, porque afinal de contas ela já teria passado daquela linha até a qual ela poderia praticar o abortamento. É uma hipótese absurda, não tem sentido nenhum. Mas farão de tudo para estruturar esse sistema, e esse sistema, ele não apenas seria estruturado, como ele teria uma prioridade sobre os outros casos, exatamente porque tem-se um limite temporal, e esse limite temporal não poderia ser ultrapassado. Mais do que isso, se até a 12ª semana gestacional uma criança ela não merece proteção, como eu posso, por exemplo, exigir que um pai seja obrigado a prestar alimentos a essa criança se antes da 12ª semana gestacional ele se manifestar contra a vida dessa criança? Porque, veja, se
Até a 12ª semana a criança pode ser morta, é porque ela não vale nada, né? Ela não tem valor nenhum, ela não tem proteção jurídica. E se ela não tem proteção jurídica, por que o pai teria a obrigação de mantê-la depois com alimentos, por exemplo? Ora, porque ela passaria da 12ª semana gestacional e passando da 12ª semana gestacional, aí sim ela passaria a fazer jus a alimentos. Mas se busca na DPF uma igualdade de gênero. E se há igualdade de gênero, por que apenas a mãe poderia escolher por matar a criança até a 12ª semana gestacional? Por que não o pai? Mas que o pai não possa escolher pela morte da criança, por que não poderia ele simplesmente renegar essa criança se a manifestação da sua vontade se desse até a 12ª semana gestacional? Mais do que isso, imagine que essa mãe tem um problema de saúde antes da 12ª semana gestacional e ela pede ajuda do pai para proteger o filho, porque a gestação era de risco. E o pai, hoje, se compreende que ele tem a obrigação de socorrer a criança, mesmo que dentro do útero materno, porque ele é o pai da criança, a criança não foi feita sozinha. Se eu considero que essa criança não tem valor nenhum, que ela pode, inclusive, ser morta, não haveria a menor possibilidade de que eu exigisse que o pai custeasse um tratamento, né, dessa mãe em benefício da criança, né, até a 12ª semana gestacional. Enfim, eu finalizo dizendo que eu tenho receio do que possa vir a acontecer na DPF 442. Né? Durante muito tempo, embora discordasse algumas vezes da posição do Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo eu acreditei que o tribunal ele tivesse na Constituição o parâmetro das suas decisões. Hoje eu não acredito mais. Eu vejo um tribunal com uma agenda política, né? E um tribunal jamais deveria ter uma agenda política, ele deveria ter uma agenda de julgamento de processos para conferir segurança jurídica, para pacificar a sociedade. Mas o tribunal hoje está mais preocupado com uma agenda política, e dentro dessa agenda política defendida pelo tribunal está também a questão da descriminalização do abortamento. O que nós podemos fazer como sociedade civil organizada é, primeiro, evidentemente, expor a realidade, né? A realidade da vida humana, que já começa com a concepção. Jamais aceitar a possibilidade de que uma pessoa, dentro do útero materno, possa ter a sua vida assassinada. Isso, como disse aquele jovem adulto com síndrome de Down, que foi exposto na palestra da doutora Lenise de manhã, acho que foi ela que o expôs, né? É preciso que se torne impensável a prática do aborto. Não se pode... Deveria ser um absurdo a defesa do aborto, como hoje ninguém defende a escravidão, né? Hoje ninguém fala, vamos debater a escravidão, se é possível a escravização. Isso não se fala mais. É preciso tornar isso impensável. E o fato de se debater o tema ainda hoje em dia é uma prova de que nós estamos ainda muito atrasados em termos civilizacionais. Então, eu concluo agradecendo mais uma vez a possibilidade de estar aqui, pedindo perdão se eu não consegui passar as informações como deveria.